Shalom, meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um resumo da porção de hoje, desse Shabat, que é a porção Bereshit. E é interessante que esse sábado, ele é chamado de Shabat Bereshit, porque é quando nós retornamos o rolo da Torá e começamos novamente a leitura seguidas, das 54 porções anualmente, e começando hoje novamente aos estudos. Nós retornamos à primeira porção. E a cada ano o Senhor sempre traz para nós uma palavra, uma revelação, um ensinamento. E eu queria compartilhar com vocês, um resumo desta porção. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a palavra Bereshit significa no começo. E é interessante que as escrituras, elas começam com o livro de Gênesis, que nós chamamos em hebraico de Bereshit, e a primeira letra de revelação do Senhor, que começa, a primeira letra que aparece no texto da Bíblia, da Torá, é a letra Beit, que ela é encontrada nesta palavra, Bereshit. A letra Beit significa casa e é composta por 3 vavs, que somam o número 18, que é o mesmo valor para a palavra hebraica Chai, que significa vida. A casa da criação é, então, a vida do universo. Beit também tem uma função prefixa que significa em, sugerindo a intenção de Deus de permanecer no reino da criação. Mas aqui, fazendo uma introdução, como eu disse, a palavra hebraica Bereshit pode significar no princípio, ou no início, ou na cabeça, de todas as coisas, como a palavra Rosh, E essa palavra, ela tem como raiz a palavra Shoresh. E na tradição judaica, a palavra pode se referir tanto à primeira porção semanal da Torá, que é a Parashá, no ciclo judaico anual de leitura da Torá, chamado Parashá Bereshit, ou no primeiro livro da própria Torá, chamado Sefer Bereshit, livro Bereshit, livro de Gênesis. E quando usado para se referir ao primeiro livro da Torá, Bereshit às vezes é chamado de Sefer Rishon, que é o primeiro livro, ou Sefer Beriat HaOlam, que é o livro da criação do mundo. A antiga tradução grega da Torá, ou seja, a Septuaginta, chamou o livro de Gênesis, que a tradução seria o significando nascimento, origem, em vez de usar a tradução da primeira palavra hebraica, que é Bereshit, ou seja, que seria o correto para o título deste livro. E o termo Gênesis foi usado em traduções latinas e inglesas, subsequente do livro. Há 50 capítulos em Bereshit. E nós podemos ver também que existem 20.512 palavras e 78.064 letras, que são divididos em 12 leituras semanais. Esta é a primeira parashá da programação semanal de leitura da Torá, mas apropriadamente chamada de Bereshit, que significa no princípio, e a parte abre com essa declaração sucinta sobre a atividade criativa de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara et Elohim et hashamayim ve'haaretz. Então,
Esse é o primeiro versículo. E as escrituras hebraicas, elas começam não da perspectiva da primeira pessoa da compreensão de Deus por alguns homens, mas de uma perspectiva onisciente de terceira pessoa. Uma voz que revela o poder glorioso que criou todo o cosmos por meio de sua palavra. O primeiro versículo da Bíblia, então, revela a natureza de Deus, ainda mais indicando pelo uso da forma plural do nome Elohim, com o verbo singular, que é o verbo bará, que significa que ele criou. De fato, mais adiante, nesta paraxá, nós vamos ler uma citação direta deste Elohim que usa pronomes pessoais, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que está em Gênesis 1, versículo 26. E após esta linha de abertura, de tirar o fôlego em volta em mistério, a Torá descreve como Elohim criou o universo, que nós falamos Yesh Me'ain, ou seja, do nada, durante um período de 6 dias, culminando na criação pessoal de um ser humano, que nós chamamos de Betselem, Elohim, que é a imagem do próprio Elohim. O primeiro dia da criação, que nós chamamos de Yom, é apresentado com a visão da terra como Tohu Vavohu, que significa sem forma e vazio. E o espírito de Elohim é visto pairando sobre as águas. Então, a primeira citação direta de Elohim é dada. Yehi, ou seja, haja luz. Com o comentário adicional de que Elohim, então, viu que a luz era tov, era boa, e a separou das trevas, que nós chamamos de Roshek. O narrador divino, então, acrescenta que Elohim chamou a luz de Yom, que é dia, e a escuridão de Laila, que é noite. E assim, então, termina o primeiro dia. O primeiro dia é outro grande mistério, sugerindo algum tipo de determinação divina do bem e do mal, da luz e das trevas, da criação e divisão do tempo. E a frase Vayeri Erev, Vayeri Voker Yom Echad, ou seja, e houve tarde e houve manhã, o primeiro dia. Também é a base para calcular o início do dia judaico ao pôr do sol, no Erev, no fim do dia, em vez de ser no nascer do sol, que nós chamamos de Boker. Eu não tenho tempo para percorrer cada um dos dias subsequentes em detalhes aqui nesta ministração. Então, será suficiente a gente dar uma visão geral rápida, ou seja, no segundo dia, Elohim formou o dossel, que nós chamamos de Raquia, que está acima da terra, dividindo as águas superiores das águas inferiores. Elohim chamou o céu do dossel físico de Shamaim, que é o céu. No terceiro dia, ele estabeleceu os limites da terra, Eretz, e dos mares, que é a palavra Yamim, e fez brotar da terra árvores e vegetação que produzia sementes. No quarto dia, ele fixou a posição do sol, lua e estrelas para estabelecer os tempos e as estações, que são chamados de Moedim, e servem, para indicar os feriados, as festas bíblicas que nós seguimos aí também no calendário anual. E ser também iluminadores da terra. Ele criou peixes, pássaros e répteis que foram criados no quinto dia. Eles são os recipientes da primeira bênção pessoal de Elohim. E no sexto dia, Elohim criou os animais terrestres e, finalmente, o ser humano,
que é chamado de Adam, que vem da palavra Adamá, que significa terra, ou seja, tirado da terra, terra vermelha. E foi criado, então, o Betselem Elohim, imagem e semelhança, como já nós mencionamos. Elohim, então, cessou o trabalho no 7º dia e o santificou como um dia de descanso. Nós chamamos de Shavat, do qual a palavra Shabat é derivada. E assim, então, termina o relato primário da criação, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 2, versículo 3. Porém, começando com Gênesis capítulo 2, versículo 4, nós vamos ver o narrador divino nos dando uma visão mais detalhada da criação de Adão, e Elohim é ainda revelado por meio do nome pessoal, Yud-Rei Vav-Rei, que é o tetagrama, que é também considerado o sagrado nome de Deus. Geralmente se pensa que Elohim é o nome dado como o criador do universo, implicando força, poder e justiça, enquanto o tetagrama expressa a ideia da proximidade de Deus com os humanos. Por exemplo, é o tetagrama, que nós chamamos de Yud-Rei Vav-Rei, que soprou em suas narinas, ou seja, nas narinas de Adão, dando a ele o fôlego da vida para se tornar uma alma vivente, que nós chamamos em hebraico de Nefesh Hayah, fôlego de vida. E ele formou, que é a palavra hebraica Yatzah, ele formou do pó da terra e então o colocou no jardim do Éden, que nós chamamos de Gan Eden, que é o paraíso original. No Gan Eden, que é o jardim do Éden, estava a Etz Ha-Haim, que é a árvore da vida, assim como Etz Hadat Tovara, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira responsabilidade de Adão perante o Senhor foi trabalhar, que é a palavra avodá. E ele teria que guardar o jardim e se abster de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Originalmente, Adão foi criado como uma única pessoa, mas o Senhor decidiu que não era bom para ele ficar sozinho e, portanto, desfilou todos os animais terrestres diante dele para ver como ele os chamaria. Depois de experimentar todos os vários animais da terra, o Senhor colocou Adão em um sono profundo e formou assim a mulher, tirando do seu próprio lado, para que ela fosse, como nós falamos no hebraico, Ezer Kenegdo, que significa uma auxiliadora, uma ajudante, que iria ao lado dele. E quando Adão acordou, ele ficou feliz e chamou esta pessoa que ele viu de Isha, que significa mulher. E eles então foram feitos, uma só carne, que é bazar errado, uma só carne, através da primeira cerimônia de casamento na terra. Ali foi o primeiro casamento instituído por Deus. Depois disso, a serpente, que nós chamamos de Hanahash, que é apresentado como a mais astuta dos animais, que o Senhor criou sobre a terra. Suas primeiras palavras registradas foram uma pergunta sibilante dirigida à mulher. Veja bem o que ele disse. Realmente Deus disse isso? Você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu corretamente que Deus havia proibido que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Mas a serpente mentiu para ela sobre as consequências mortais e insinuou que o Senhor estava retendo
uma visão especial deles que os capacitaria a serem como deuses. Então, a mulher começou o seu mergulho fatal no mal, quando ela primeiro acreditou na mentira. É interessante que a mente dela foi tomada por essa mentira. E depois ela olhou para o fruto, ou seja, a sua visão. Depois tirou a árvore, isso foi as atitudes, a ação. E finalmente ela comeu da árvore em violação direta do mandamento de Deus, ou seja, pecou. E Adão, que estava com ela neste momento, também acabou comendo do fruto. Esse ato de traição contra a vontade do Senhor é às vezes chamado de queda do homem e tem enormes consequências, resultando no banimento imediato do jardim, na maldição de Deus sobre a humanidade e no julgamento final da morte. Ao pronunciar julgamento sobre a serpente, o Senhor profetizou que uma luta cósmica pelo destino da humanidade aconteceria. E através de suas maquinações, Satanás, representado pela serpente, arrogou um direito legal ou forense para a humanidade, que agora estava sob quelalá, ou seja, maldição. No entanto, o Senhor prometeu rescindir a maldição por meio da serpente, e o Mashiach que viria, ele iria esmagar a cabeça da serpente e restaurar a humanidade ao paraíso abençoado. Toda a história redentora das Escrituras é sobre esse conflito cósmico para libertar a humanidade do quelalá por meio da semente da mulher que viria. Esta paraxá, então, ela descreve algumas das terríveis consequências da queda do homem quando Adão e Havá são banidos do jardim e a primeira família da terra se mostra extremamente disfuncional. Em um ataque de raiva ciumenta, o filho primogênito de Adão e Eva, que tem o nome Caim, assassina seu irmão mais novo, Evel, ou seja, Abel, e então é divinamente banido de sua família. A narrativa continua descrevendo alguns dos descendentes miseráveis da linhagem de Caim, mas então se volta para Sete. Sete significa compensação. O terceiro filho de Adão e Eva, cujos descendentes começaram a invocar o nome do Senhor. Sete, ele teve um filho chamado Enos, que significa homem. Uma imagem clara da vinda do Bar Enoch, que é o filho do homem. Então, a Paraxá, ela tem a seguir uma genealogia de Sete, cujo descendente de 10ª geração de Noa é descrito como o único tzadik, ou seja, o homem justo em toda a terra. E a parte termina com o veredito de que Deus destruiria a humanidade da face da terra. No entanto, Noa achou graça em hebraico é a palavra ren. Então, ele achou graça com o Senhor. Eu gostaria de encerrar esse ensinamento deixando para nós aqui um adendo sobre esta porção. E eu queria falar sobre o primeiro mandamento que proíbe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que este mandamento continha todos os outros mandamentos da Torá por implicação. Isso está em Gênesis 2:17. Os mandamentos de não adorar ídolos, não amaldiçoar a Deus, não roubar, não matar, não cometer adultério, não cobiçar e fazer justiça, todos derivam deste primeiro mandamento,
dado no jardim. Afinal, Adão perdeu a consciência de Deus, concentrando-se em si mesmo, ou seja, na idolatria, e falhou em expressar amor e reverência por Deus. Nós chamamos isso de profanação. E ele tirou da árvore o que era proibido, que é cobiçar, roubar, o que levou à sua própria morte, que é o mandamento de não matar, e a sua própria promiscuidade interior, ou seja, o adultério. Ele falhou em ser vigilante e exercer justiça, removendo a presença da serpente tentadora. Observe como essas implicações formam as categorias básicas dos 10 mandamentos, bem como os 613 mandamentos dados mais tarde no Sinai. Olhando de outra forma, todos os mandamentos da Torá estavam concentrados nesta única proibição. Já que Adão se absteve de comer, ele também teria se abstido de todos os outros pecados derivados dessa primeira grande transgressão. Além disso, como a essência da Torá é confiar em Deus, ou seja, o justo viverá por fé, quando Adão pecou, ele perdeu a fé e o exílio começou, ou seja, ele se tornou cativo. A árvore do conhecimento do bem e do mal é realmente a árvore do conhecimento do pecado e da morte. Assim como a lei definiu o pecado para revelar nossa condição espiritual letal, a árvore do conhecimento levou à consequência da morte e à revelação de nossa necessidade de cura e libertação dada por Yeshua. Como diz em Romanos 8:2, a lei do Espírito da vida nos liberta em Yeshua, o Messias, da lei do pecado e da morte. A raiz do pecado e da morte é encontrada no desejo de o conhecimento do bem e do mal, isto é, definindo o bem em seus próprios termos. É a tentativa de transcender a autoridade de Deus por algo além de seu bem soberano para nós, e como tal nega a realidade e leva ao exílio e à morte. Notamos que a frase hebraica, que adverte contra, ou seja, sobre a terrível consequência de comer da árvore é mot tamut, significando ao morrer, você morrerá. O que implica a natureza espiritual da morte como separação da vida divina, mas também a experiência repetida da morte, o conhecimento contínuo da decadência, dissolução e perda. Então fica aqui para nós essa mensagem e que a gente possa lembrar que nós temos que fugir de nos alimentarmos do fruto do pecado, porque sabemos que o resultado será a morte. Mas se nós andarmos em obediência, com certeza teremos vida e vida em abundância. Que o Eterno nos abençoe. Eu quero desejar a todos vocês um Shabbat Shalom.